Eu tento, assim, também com a minha atuação artística, cruzar um pouco essas linhas da literatura, do cinema e das artes visuais. Para mim o desenho funciona como, às vezes, uma nota mental ou como uma documentação. Às vezes aparece uma fotografia que para mim é importante, eu prefiro desenhar para reconhecer o que eu estou vendo, né? Para não ser só um lembrete, né? O desenho acaba sendo um lugar de assimilação maior. E aí, a partir do desenho também, que ele já me coloca num processo de desacelerar, vamos dizer, eu já consigo entender para onde isso vai, se isso vira uma ideia de filme, se vira um texto, né? Reconhecer o próprio desenho enquanto linguagem textual, né? Mas eu gosto muito da pintura como um momento também de marcar partes importantes do meu trabalho, né? Eu cresci num ateliê de costura. Então, para mim, o ateliê de costura é da minha mãe, né? Então, enquanto ela trabalhava com a costura, eu estava ali também aprendendo, digamos, a manusear a máquina, o fio, a linha. Para mim, ateliê sempre foi algo vinculado ao ateliê de costura. E aí, acho que é isso, né? Quando a gente usa mesmo a ideia da costura do tempo, ou a costura desses territórios, né? Essa metáfora, assim, para mim, essa é a relação com os antigos. E o que a gente vem falando é assim, que a própria máquina de costura, ela é resistência indígena. A minha mãe conta que para ela a costura salvou a vida dela. No momento que ela é raptada do território, as formas de socialização se dão muito a partir da costura, de fazer bonecas, de fazer pano de prato e vender. E até hoje a gente continua fazendo a mesma coisa. Se eu ajudava ela no ateliê de costura, hoje isso continua também nesse ambiente das artes. No momento que convidam a gente para algum espaço, né? Essa história se torna algo relevante em algum momento, né? Alguém começa a escutar essa perspectiva. Mas essa é a potência da arte. A arte, eu acho que é um território do coma colonial mesmo. Essa ideia do coma colonial, só para trazer um contexto também, ela nasce a partir da exposição Netos de Macunaíma, que é uma exposição que eu fiz junto com o Jaider Isbel, do povo Macuxi, lá no Paraná, em 2019. E aí a gente fez vários encontros lá, encontros com falas de lideranças também do Paraná, né, uma presença indígena dentro do Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná, no MUSA. E aí uma das manifestações que eu fiz foi trazer essa fala do coma colonial. E a partir dali, o que se comunicava? Esse contexto de não reconhecer, de como se os seus olhos se fechassem, né, para essa história indígena no contexto lá do Paraná. Então, o coma colonial, na verdade, ele funciona dependendo do lugar que você está, ele vai despertar memórias, coisas que elas estão assim na ponta do nosso nariz, mas elas são invisíveis, porque a colonialidade, ela funciona como um parasita, assim que eu tenho tentado enxergar a ideia da colonialidade. É um parasita que ela vai entrando nos nossos poros de um jeito tão efetivo e eficaz que a gente, de olhos abertos, continua com os olhos fechados, não consegue reconhecer mais um território Brasil, um território antes do que o Brasil é Brasil. Isso se transformou em várias manifestações até o momento. Tem uma obra
que são obras de bordados e está na coleção do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, chama Coma Colonial. E aí tem um convite, é uma obra escrita assim, em algum momento tem esse convite do Vamos Acordar. E aí algumas pessoas começaram a me perguntar, nossa, como que acorda do coma colonial? Aí isso não tem fim, na verdade, né? Você pode perceber algo do seu entorno, mas você sempre está, como esse parasita da colonialidade, você sempre vai estar sujeito e exposto a algo invisível, né? Então esse convite, ele é um exercício de vida também, não é depois que acordou do coma colonial, acho que isso não existe assim, né? E, então existe essa obra. Fiz uma exposição na universidade na Califórnia, no Centro Latino-Americano da Universidade de Berkeley, que chamamos de Coma Colonial. Então, também em forma de texto, em um conjunto de obras, tentando entender aquele território específico. Na ocasião, foi isso também, de entender a presença indígena naquela universidade, o que essas pessoas também percebiam como uma certa invisibilidade. Então, como a colonial, percebo como um lugar de denúncia também, dependendo do território que se transita, né? Na exposição do Um Século de Agora, que pensava também essas relações de 1922, da Semana de 22 e esse 2022, e esses 100 anos para frente também, a gente apresenta uma obra que chama Encontros Difuso, e aí amplia esse lugar do fio, das relações a partir do fio industrial e do fio fiado. Né? O fio de algodão, aquele plantado, colhido, né? Trabalhado com o fuso para você fazer um fio. O fio forte, né? O fio forte nasce da junção de dois fios e aí você consegue fazer uma rede a partir desse fio. E esse saber do fio industrial, da máquina de costura, nesse trabalho a gente produziu 22 fusos. Fusos que são esses objetos de fazer fio, de fiar. E aí propôs encontros, né, desses fusos. Então, encontro difuso é esse encontro que se espalha, né, ele se difunde. São essas conversas que a gente está tendo agora. Mas difuso também, dos fusos, né? Então, em que momento que os fusos da nossa história vão parar no museu na Alemanha, no museu na Inglaterra? Essa obra de Um Século de Agora, Encontros Difuso, ela traz assim esses 22 encontros que revelam detalhes dos fios, né? Por exemplo, né, semente de algodão rezada por um pajé e algodão que a gente emprestou do Museu de Arte do Rio de Janeiro, né, o Museu do Índio. Na exposição, esses dois algodão, Quinharid, eles se encontram. Quando acaba a exposição, a semente rezada a gente planta. A semente mofada do museu volta para o museu. Então é uma provocação realmente para a gente pensar como que essas relações podem se atualizar, porque senão a gente fica só nessa história de colocar a luva dentro do museu, sendo que são potências dentro da educação, da arte, do jovem indígena que está interessado em circular no mundo. É isso, tem muitas potências e possibilidades, né? Em 2018 nasce a minha editora, que chama Picada. Picada, ela é o caminho, né? Quando você abre a picada com um facão, né? E tem a picada dos bichos também, né? Que podem nos adoecer, mas ao mesmo tempo pode ser uma cura. Então esse caminho da picada é o que eu tenho tentado olhar na literatura, tentado contribuir com outros autores e autoras indígenas para tentar fortalecer. Existe uma ideia de mercado da literatura que nem sempre os nossos escritos, a forma como a gente pensa, cabe, né? Eu estou na minha 6ª publicação, né? A última é essa, Literatura do Invisível. Para mim, o livro ele vem muito como essa estratégia de fortalecimento de territórios e de memória indígena, né? E se a gente não consegue competir exatamente com um mercado da literatura, que a gente possa, ao mínimo, fazer um trabalho que circule nas nossas comunidades, né?
Acho que esse é um lugar de expectativa assim que eu coloco na picada. Algo que a gente propagou durante a Bienal de São Paulo é que, né, você vira a pedra, esse é um dos saberes antigos, você vira a pedra para virar a serra, né? A serra, no caso aqui a Serra da Lua, da nossa região, as serras que estão ali no entorno. E a Serra da Lua, se você vira uma pedra nesse lugar, tem a ver com uma coletividade também. A pedra é um ser, né? Várias pedras, né, são esses seres na serra. Né? E as histórias antigas é isso, que, né, um pajé forte, ele, quando ele morre, ele escolhe morar na serra também. Então, quando a gente fala sobre ouvir a pedra e essa memória que estão lá nas pedras, até a gente fala isso, que algumas pedras lá no nosso território, elas são como HDs. Você pode acessar esse HD e ela vai contar um tanto de história. É a mesma coisa que eu aprendi no ateliê de costura da minha mãe. Ela ensinou como um fio, ele tem memória e você pode ouvir o fio. O fio fala, literalmente fala, se você escuta o fio, né? De onde pertence esse fio de algodão. Então, quando a gente pensa o contexto museológico, acho que o único recado que a gente tem é que, seja Museu Nacional ou qualquer outro museu, é que não apagarão a nossa memória. É isso, não apagaram a memória indígena, não apagaram a nossa memória da educação, da saúde, dos saberes. Então, o virar pedra também tem a ver com essa resistência no tempo, né? Pode o museu pegar fogo e a nossa memória ela não apaga.